Certo, boa noite a todos. Meu nome é Caio, eu sou auditor da primeira comissão disciplinar, hoje excepcionalmente aí na qualidade de presidente dessa sessão. Contamos aqui também com a presença ilustre aqui do Dr. Célio, também excepcionalmente hoje compondo aqui a primeira comissão, a doutora Edna também presente aqui, compondo a banca de auditores dessa comissão. Cumprimento aqui, estendo meu cumprimento à Procuradoria representada pelo Dr. Ramon e os advogados presentes aqui, Dr. Vinícius, Dr. José Mário, sempre presentes aqui perante essa comissão. Temos aqui hoje, são 8 processos na pauta, do dia 25 de novembro, edital 54 de 2025, pela ordem de preferência aqui, os autos 365 de 2025, da defesa do Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, temos provas a produzir nesses autos? Não temos para esses autos, senhor presidente. Aliás, Certo. para 365... 365, doutor. 365 nós temos sim, temos a exibição de um vídeo de 1 minuto mais ou menos, eu já passei para a Ana. Tranquilo, um vídeo, né? É o link ou é o vídeo, doutor? É o link da partida, ali do momento da expulsão do atleta. Certo, tranquilo. Relator designado, então, para esses autos 365, doutora Edne. Defere as provas, doutora? Produção das provas? Sim, senhor presidente. Eu acredito que já foi mandada ali para a Ana antes, porque eu, na verdade, não tinha visto essas provas, foi encaminhada agora, tanto dessa quanto de outros autos. Mas, sem problema, senhor presidente. Certo. Passamos, então, ao relatório, doutora Edne, dos autos 365, jogo válido ali pela Copa União, Chavantes, Planalto e Loz, ABF Futsal. Com a palavra, relatora. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os auditores, doutor Vinícius, a procuradoria também, o doutor Ramon, boa noite a Ana. Copa União Masculina, adulto, semifinal. Chavantes, Planalto, Loz, versus ABF Futsal. Jogo que ocorreu em 29/10/2025. A Procuradoria denunciou o atleta Francisco Bruno de Lima da Silva, da equipe Loz ABF Futsal, camisa 29, que, expulso diretamente da partida aos 17h46 minutos, pelos seguintes fatos. Aos 17h46 minutos de jogo, expulsei de forma direta o atleta 29, senhor Francisco Bruno de Lima, da equipe Loz, por acertar um soco na altura do peito do seu adversário, sem a disputa da bola, quando a mesma encontrava-se em jogo, sendo assim assinalado um tiro livre direto contra a equipe do atleta expulso, próximo à sua área de defesa. Após a expulsão, o atleta deixou a quadra de jogo sem nenhuma manifestação contrária. Procurador denunciante é a procuradora Edivana Ventur. A denúncia está nas folhas 13, foi recebida em 10/11/2025, portanto tempestiva. O atleta também não possui antecedentes criminais. Eu vi aqui, senhor presidente, que foi juntado agora, né, doutor Vinícius, foi mandado aqui para nós uma defesa, eu acredito que seja. Não, não é a defesa. Deixa eu ver, veio aqui. Não, aqui para nós. Foi encaminhado aqui uma prova de vídeo. Somente esse é o relato, senhor presidente. Certo. Obrigado, doutora Edne. Vamos exibir, então, esse vídeo que foi enviado. Ana, por favor. Vamos ver esse ataque, não vai dar em nada. 2:20.
Agora, a verdade é que o jogo é tecnicamente abaixo, né? Muito abaixo esperado. A gente Vai ser uma semifinal. O que deu? Opa, Vai agrediu. expulsar. Ai. Vermelho pro Bruno. Vermelho pro jogador Bruno. Ele vai reexibir Vai a ali. O loucura Bruno é o ali, jogador que Jonathan, estava né? com Se o o pessoal mesmo atleta pegou adversário o na momento jogada do anterior, lance que ali, houve uma falta, uma suposta falta, houve algo ali. Doutor, pode repetir? Porque acho que não deu para ouvir aqui. Ana, se puder passar mais lento um pouquinho. Os demais auditores estão com dificuldade em me ouvir também? O volume está baixo? Tá tranquilo, doutor Vinícius. Para mim aqui tá tranquilo. Perfeito, era isso que eu queria exibir a Vossas Excelências. Satisfeito com o vídeo, doutora Ednil? Quer produção de novo? Não, senhor presidente, satisfeito. Obrigada. Certo. Era somente o vídeo, né, doutor Vinícius? Isso, senhor presidente. Certo, tranquilo, então. Passo, então, a palavra à douta Procuradoria no prazo regimental de 10 minutos. Doutor Ramon. Obrigado, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento todos os demais auditores que compõem essa colega Câmara de Julgamento, e também o doutor Vinícius, os ilustres advogados, sempre defesa combativa, parabenizo aí sempre pelos trabalhos apresentados, e todos aqueles demais que acompanham a sessão de julgamento. Senhor presidente, eu ratifico o inteiro teor da denúncia. Pelo vídeo ali apresentado, acredito que houve uma retorção ali a respeito do que aconteceu no lance anterior, e considerando a proximidade que o árbitro estava ali do lance, então, acredito que corroborou com a presunção de veracidade que tem na súmula, e por isso peço a procedência da denúncia com a aplicação das medidas de direito. Certo, obrigado, doutor Ramon. Passo, então, a palavra à defesa. Doutor Vinícius, 10 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência pela presidência hoje, né? Mas estou sempre cumprindo um belíssimo trabalho na condução das sessões, quando está eventualmente presidindo. É uma satisfação por essa defesa estar sob vossa presidência. E aos demais auditores, doutor Célio, doutora Edne, mais uma vez, uma satisfação imensa. Eu não vou fazer cumprimento em nome do doutor Caio apenas, porque estamos em poucos hoje e a defesa também não vai ser muito extensa. Eu vou rasgar um pouquinho de tempo para elogiar e engrandecer o trabalho dessa comissão, sempre dando trabalho para a defesa na figura do doutor Ramon, né? Sempre muito gentil, satisfação imensa, doutor. Ana, obrigado pelo apoio sempre, meus cumprimentos. E, de fato, doutor Ramon, eu trouxe o vídeo para demonstrar que houve uma desinteligência, a presunção de veracidade da súmula ela acompanha as imagens, porque houve um entrevero anterior, houve uma desinteligência dos atletas, e quero chamar a atenção para o fato de que não houve qualquer tipo de problema decorrente disso ali. Houve a falta, o atleta saiu sem reclamar, o atleta adversário ficou no chão dando aquela valorizada enquanto a arbitragem decidia, porque a equipe, a comissão técnica do LOS estava pedindo a expulsão dos dois. E daí, enquanto ficava aquela decisão ali, o atleta continuou no chão, acabou, o árbitro mandou todo mundo seguir o jogo, o atleta levanta e acabou. Essa é a consequência. Houve um ato de desinteligência, e quero chamar a atenção de vossas excelências a dizer que a presunção de veracidade da súmula, ela não traz nenhuma carga decorrente desse ato também, né? Então não é só as minhas palavras ou só as imagens, a gente sabe disso porque quando a súmula quer chamar a atenção de Vossa Excelência para qualquer gravidade exagerada, algo que mereça atenção, ela faz isso. E neste caso houve uma expulsão decorrente de uma desinteligência dos atletas que não teve gravidade nenhuma, por isso quero que Vossas Excelências ponderem, né, no sopesamento da pena, no enquadramento dessa violência, né, dessa falta, se aquilo configurou um ato de violência, de fato, ou se foi uma desinteligência que não vimos, não conseguimos entender se
se o lance anterior, né, se havia uma gravidade para tudo isso. Então, que considerem a primariedade do atleta também, o bom histórico dele, e que isso seja preponderante na dosimetria e enquadramento dessa pena. É isso, senhor presidente. Obrigado aos demais auditores. Certo, obrigado, doutor Vinícius. Doutora Edne, apta a proferir o seu voto, doutora? Apto sim, senhor presidente. Certo, com a palavra, então. Boa noite novamente, doutor Vinícius, aqui sempre presente também aqui nas sessões. Boa noite, doutor Ramon. Eu analisei aqui esse processo. Antes de dar o meu voto, senhor presidente, eu vou falar um pouquinho, porque hoje, coincidentemente, nós temos outros processos aqui com fatos semelhantes ali disso que aconteceu em quadra. Então, até assim, eu tenho sempre levado em consideração no meu voto a primariedade do atleta, do clube, se participou ou não, se foi efetivo ou não, para tentar aqui o intuito não é só aplicar uma reprimenda, mas é que sirva também de aprendizado para os atletas e para o clube. Nesse caso específico, como eu disse, nós temos aqui outros processos semelhantes até de minha relatoria. Então, eu acredito assim, houve o fato, então a súmula, a gente tem que se basear pelo que a súmula nos trouxe, porque, embora venham as imagens, nas imagens aconteceu o fato em si. Então, o meu voto é: recebo a denúncia no seu artigo 254A, parágrafo 1º, e eu aplico a pena mínima do artigo, que seria 4 parcelas, porém, quatro partidas, porém, como o atleta não tem antecedentes, eu aplico também as benesses do artigo 182, tendo em vista que não há antecedentes, que não houve nenhuma consequência maior ali do jogo, então, por isso, eu aplico as benesses do artigo 182, ficando a pena em 2 partidas, senhor presidente. Esse é o meu voto. Certo, obrigado, doutora. Doutor Célio. Olá, boa noite a todos. Queria dizer aqui da minha satisfação de estar excepcionalmente compondo a primeira comissão hoje. Doutor Caio, doutora Edna, doutor Ramon, outros advogados que sempre muito bem representam seus times, seus clientes. Eu vou acompanhar o voto da doutora Edna, eu concordo com ela em toto. Então, eu também digo que considero, sim, o mínimo e com os termos do 182, isso limitar a condenação em 2 partidas também, presidente. Certo, obrigado, doutor. Da minha parte, também tenho a honra de acompanhar o voto da relatora, em 2 partidas ali com a aplicação do 182, sendo, então, esse o resultado que proclamo nos autos 365, 2025, fica o denunciado Francisco Bruno de Lima da Silva, atleta do Losa BF Futsal, condenado a pena de 2 partidas em concreto. Certo, doutor? Senhor presidente. Tranquilo, obrigado, doutor Vinícius. Não, doutor Vinícius, não, o acordo não. Hoje não, doutor Ed, hoje não. Está exatamente dentro do que eu acho que a Procuradoria e a Defesa esperavam até pelo processo. Mas agradeço muito a deferência do voto da doutora nesse sentido. Tranquilo, então. Superados os autos 365, passamos para o próximo. Também, doutor Vinícius, aqui na lista de preferência, autos 359, 2025, também de relatoria da doutora Edne. Tem provas a produzir nesses autos, doutor Vinícius? Tem provas a produzir nesse processo, senhor presidente. Sem provas, beleza. Passamos, então, aos autos 359, 2025. Jogo válido pelo Campeonato Sub-18, Paranaense Sub-18, Santa Mariana Futsal versus AN Sports, Pôr do Sol Futsal. Passamos, então, ao relatório, doutora Edne, por favor. Obrigada, senhor presidente.
como já dito, o jogo Campeonato Paranense Sub-18, Santa Mariana Futsal versus AN Sports Porto Sol Futsal, jogo que ocorreu em 19/10, Ginásio Municipal Antônio da Silva Machado, de Santa Mariana. A Procuradoria ofereceu denúncia em face da EPD Santa Mariana Futsal, pela prática que, segundo o relatório do cronometrista, não foi executado o hino nacional e estadual antes da partida. Sendo assim, infringiu o artigo 40 do Regulamento Geral e também o artigo 191, inciso 3º do CBJD. Ainda na mesma denúncia, segundo o fato, a Procuradoria ofereceu denúncia em face do senhor Leonardo Diniz, atleta do Santa Mariana Futsal, camisa 12, que expulso de forma direta, segundo o relatório do árbitro, aos 29 e 26 minutos de jogo, o senhor Rafael Vital Modesto expulsou de forma direta o jogador camisa 12, senhor Leonardo Diniz, da equipe Santa Mariana Futsal, por desferir um soco no jogador de camisa número 11, senhor Luiz Guilherme Nunes Osviani, atingindo nas costas. O fato aconteceu em um momento em que não havia disputa de bola. Cito ainda que o atleta atingido não precisou de atendimento e continuou a partida normalmente. O procurador denunciante é a procuradora Thelma Elis Hardcop. A denúncia está nas folhas 12, foi recebida em 10/11/2025, portanto, tempestiva, e o clube ele tem antecedentes vigentes e ainda tem antecedentes específicos pelo mesmo artigo. O último antecedente dele, a última data que foi desfavorável do clube foi em 7/10, portanto, recentemente. O atleta em si não possui antecedentes. Esse é o relatório, senhor presidente. Certo, obrigado, doutora. Sem provas a produzir, passo a palavra à douta Procuradoria, doutor Ramon. Obrigado, senhor presidente. Por brevidade, considerando também a presunção de veracidade da súmula e da anotação do cronometrista em relação à não execução do hino nacional, peço pela procedência da denúncia, aplicando as penalidades devidas. Era o que continha, presidente. Certo, obrigado, doutor. Com a palavra a defesa, doutor Vinícius, 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu venho nesse processo como dativo, fui pego no cangote, passando pelo fórum, e daí vim como antigamente, né? Mas o fato é que, excelências, eu notei a semelhança dos dois processos, né? A gente vem, nesse caso não há exibição de vídeo, porque não procurei junto com o detalhe, eu mesmo fiz esse trabalho hoje, e não encontrei porque, né, o jogo não é uma competição profissional, enfim, dificuldades técnicas e todo mundo aqui está ciente como funciona. Mas a súmula não traz nenhuma narrativa de nada que seja exacerbado, nem ninguém me leva a entender que a mesma lógica que propus antes, né? A súmula, quando ela quer chamar a atenção de Vossa Excelência, quer descrever algo que extrapola o convencional, ela vai descrever, vai trazer essa narrativa, essa completude de fatos. E nesse caso, o jogador igualmente saiu sem qualquer tipo de reclamação, enfim, caso muito parecido e requer de igual maneira, né, a aplicação das benesses do 182, um atleta jovem, a competição sub-18, enfim, tem bons antecedentes, faz jus a essas benesses. É o que requer o senhor presidente, obrigado. Certo, obrigado, doutor Vinícius. Doutora Edney, apta a proferir seu voto? Apta sim, senhor presidente. Com a palavra, doutora. Nesse caso em específico, pelo clube, o primeiro denunciado, Santa Mariana, a gente observa nos antecedentes que ele já foi beneficiado com a pena de advertência. Até porque seria aqui uma das opções de início a pena de advertência, mas é reincidente pelo artigo específico do 1913.
Então, nesse caso, senhor presidente, considerando aqui já os antecedentes do clube, eu recebo a denúncia e aplico a pena pela reincidência, pela gravidade também dos fatos. Quanto ao descumprimento geral da competição, a pena de multa no valor de R$ 300 a ser recolhida em 7 dias, senhor presidente. Quanto ao segundo fato, ao atleta, eu vou na mesma linha, o atleta não é reincidente, porém houve o fato, então a gente apenar um clube por fatos muito semelhantes durante a partida, que não houve também nenhuma gravidade maior, apenar um atleta, ou não apenar, ou que desproporcional, eu acho que fugiria dessa comissão e a gente não estaria estaria favorecendo um em detrimento do outro. Então, nesse caso aqui, como não houve gravidade, também pela primariedade do atleta, eu recebo também a denúncia no mesmo artigo, aplicando a pena mínima de 4 partidas, porém também com as benesses do artigo 182, tendo em vista a primariedade. Esse é o meu voto, senhor presidente. Certo, obrigado, doutora Edne. Doutor Célio, como vota o senhor? Obrigado pela palavra, senhor presidente. Até só queria tecer um comentário breve aqui. No 6º Congresso Brasileiro de Direito Esportivo aqui na OAB se falou muito do CBJD, né, da precariedade que ele representa hoje. Mas especificamente sobre o artigo 191, inciso 3º, falava-se o seguinte: à época da concepção do CBJD, a pena mínima de R$ 100 representava o equivalente a 25% do salário mínimo vigente à época, né? E se a gente for atualizar hoje os 25% do salário mínimo atual, vai dar R$ 380. E o que eu quero dizer com isso? É perfeita o valor que a doutora Edne fixa, ele está muito dentro dessa ideia, né, dessa concepção de atualização do código. Então, sim, eu concordo com os R$ 300 e concordo também voto com a relatora e com relação à condenação nas 2 partidas, senhor presidente. Certo, obrigado, doutor. Eu também acompanho aqui o voto da relatora, em R$ 300 de multa ali para o primeiro denunciado, e também essa questão de 2 partidas em concreto ali para o segundo denunciado, acompanhando na íntegra o voto da relatora. Portanto, é o resultado que proclamo dos autos 359/2025, primeiro denunciado Santa Mariana Futsal, condenado a pena de multa de R$ 300. O segundo denunciado, Leonardo Diniz, atleta, Santa Mariana Futsal, condenado a 2 partidas de suspensão, em concreto, já com a aplicação do 182, por unanimidade. Esse é o resultado do 359. Senhor presidente, até gostaria de falar ali que o doutor Célio falou, e até o doutor Vinícius aqui, a gente vê, às vezes, nós temos acompanhado, né, doutor Caio, alguns clubes que vêm se arrastando ali com várias multas, com valores assim, que a gente pensa ser pedagógico cada vez mais, mas acaba não sendo efetivo. E o clube acaba sendo reincidente novamente. Então, às vezes, ali, a gente tem tentado conversar com o doutor Vinícius, né, que leva isso para os clubes, fala, olha, tenta fazer aí, tenta fazer campanhas educativas, tenta o clube se adequar, mas o intuito aqui não é punir efetivamente o clube, o atleta, é fazer com que tenha um esporte limpo, um esporte adequado. Doutora, eu só um adendo, assim, eu falo, o meu sócio, doutor Alberto Gondensai, o presidente aqui da nossa Comissão de Direito Esportivo no Paraná, e a gente conversa muito no escritório sobre isso, né, sobre as dificuldades, e como advogado, falei, eu sou só um audiencialista, eu venho para cá, eu não lido com ninguém, meu negócio é lidar com vocês, mas é importante dizer que a OAB tenta fazer um trabalho, os clubes tentam fazer um trabalho, mas a realidade do futebol, principalmente o amador, agora eu tendo um pouco de contato com isso, ela demanda uma atenção até do poder público, muitas vezes, que falta, né? E talvez fosse um bom começo, ao ver uma estrutura, algo que
mas algo que vai ter que partir da academia, né? Vai ter que partir da Começar academia. lá, desde Isso, os pequenininhos. porque vai ter que partir da gente, digo, esse tipo de mudança e provocação, né? Que a gente, com ser alguém que compra essas bandeiras, a gente estruture algo para a justiça desportiva que realmente engrandeça ela e represente o que ela de fato é, né? Importante para o desporto, importante para a construção do caráter da sociedade. As comissões, né, doutor, da OAB. Exatamente. Eu não vou tomar mais tempo de Vossas Excelências. Boa noite a todos, bom trabalho. Boa noite. Obrigado, doutor. Boa noite. Obrigado, boa noite. Passamos, então, ao próximo processo da pauta, autos 361/2025. A defesa do doutor José Mário. Doutor, tem provas a produzir? Prova documental, senhor presidente. Certo, beleza. A relatora, a doutora Edna, teve acesso às provas, doutora? É meu também? Ah, é meu também, desculpa. 361. 361. Deixa eu só... Não tive acesso aqui, vou só analisar. Aqui. Só um minuto, senhor presidente. Certo. Já analisei aqui, senhor presidente. Obrigada. Certo. Passamos, então, aos autos 361. Base sub-11, a CGF Ponta Grossa versus NB Futebol Clube. Temos denunciado ambas as EPDs, tanto a CGF Ponta Grossa e o NB Futebol Clube. Pela ACGF, doutor José Mário. Passo, então, com a palavra a relatora doutora Edne, por favor. Boa noite, doutor. Tudo bem? Campeonato Paranaense, categorias de base, sub-11. Jogo da ACGF Ponta Grossa, Grupo Gerencial, versus NB Futebol Clube. Jogo que ocorreu em 25/10, em Ponta Grossa. A Procuradoria ofereceu denúncia em face da CGF Ponta Grossa pelos seguintes fatos relatados pelo cronometrista. Há policiais militares no ginásio? Não. Há agentes da Guarda Municipal? Não. Havia um agente de segurança? Não. Assim, o denunciado infringiu o artigo 37, linha B do regulamento específico, e ainda o artigo 191, inciso 3º do CBJD. Ainda, conforme a súmula durante o jogo, durante a ocorrência da partida, houve uma discussão entre a fotógrafa da EPD e um torcedor identificado do clube visitante. Assim, conforme a súmula, vejamos, aos 7 minutos e 9 segundos, o jogo foi novamente paralisado por 4 minutos pela equipe de arbitragem, pois estava ocorrendo uma discussão na arquibancada entre um torcedor da equipe NB Futebol Clube, identificado pela comissão técnica como Tom Matioski, pai do atleta Eduardo Matioski, e o senhor Tom estava discutindo com a fotógrafa da equipe ACGF, a senhora Luana Matiel Correia Fornazari. O torcedor foi retirado pelo delegado da federação, o senhor Elton Pereira Ambrósio, para fora do ginásio, e a fotógrafa também foi retirada de quadro. Assim, foi denunciado pelo artigo 191, o clube, inciso 3º. Segundo fato, NB Futebol Clube, por segundo relato da súmula, aos 6 minutos e 47, o jogo foi paralisado por 2 minutos,
Motivo: um torcedor da equipe NB Futebol Clube. Torcedor esse identificado pela comissão técnica como pai do atleta Davi Pietro de Barros Oliveira, senhor Adriano Borges, e o mesmo foi na direção do locutor, o empurrou, tomou o microfone e começou a falar ANB, atrapalhando o andamento de jogo e provocando discussão na arquibancada. O mesmo foi retirado do ginásio pelo delegado da federação, senhor Elton Pereira Ambrósio, e após a retirada do torcedor, o jogo deu início novamente aos 7 minutos e 9 segundos. E assim foi paralisado novamente pela situação acima descrita. Nesse caso, também a equipe foi denunciada pelo artigo 191, inciso 3º. Segundo a súmula, eu vou só abrir ela aqui para os doutores, para ficar mais claro, porque na denúncia veio um fato que era após e depois o outro que foi antes. Então, se inverteu. Eu vou ler a súmula, o relatório da súmula, que ela vem por ordem ali, que são aos 6 minutos e 47, o jogo foi paralisado por 2 minutos, motivo: um torcedor da equipe ANB Futebol Clube, torcedor esse identificado pela comissão técnica como pai do atleta Davi Pietro, senhor Adriano Borges, foi em direção ao locutor, o empurrou, tomou o microfone e começou a gritar palavras ANB, atrapalhando o andamento de jogo. Assim, gerou uma discussão na arquibancada e o mesmo foi retirado. Após a retirada do torcedor, o jogo reiniciou novamente. E logo em seguida, aos 7 minutos e 9, o jogo foi novamente paralisado, daí por 4 minutos pelos fatos descritos, que houve novamente uma discussão na arquibancada entre o torcedor da NB, identificado pela comissão técnica como Tom Machowski, pai do atleta Eduardo, que estava discutindo com a fotógrafa. E assim foi retirado do ginásio. Esse é o relato da súmula. Procurador denunciante, a doutora Cauane Aparecida Rami. As denúncias, elas estão nas folhas 19. Foi recebida em 6/11/2025, portanto, tempestiva. E o clube do Ponta Grossa, a EPD, ela possui antecedentes. Até eu vou abrir aqui os antecedentes para relatar para os senhores, porque a equipe da CGF Ponta Grossa, ela possui antecedentes, inclusive recentes, de 23/9, com pena de multa já aplicada pelo artigo 206, pena de multa também aplicada de R$300 pelo artigo 213, incisos 1 e 2. Também tem mais uma pena, uma antecedentes vigentes do dia 23/9, também pena de multa pelo artigo 214 e agora pelo artigo 191. A ANB Futebol não possui antecedentes vigentes também aqui, 1/7/2025, pena de multa também específico pelo mesmo artigo, pelo artigo 213.1, pelo artigo 191, inciso 3º, também com aplicação de pena de multa. Tem a pena também vigente em 5/11, recentemente, esse mês ainda, agora comecinho, também pena de multa específica pelo artigo 191, inciso 3º. Esse é o relato, senhor presidente. Certo, obrigado, doutora Edne. Ana, vamos exibir o documento, então, ditado pela defesa do CGF. Doutor José Mário, se quiser fazer considerações sobre o documento, sem entrar no mérito, claro, né? Primeiramente, é o ofício encaminhado pela entidade de prática desportiva aqui, a Guarda Municipal. Se vocês passar para a próxima folha aí, o e-mail ele foi encaminhado pelo nosso dirigente, senhor Eduardo, já no dia 21 de outubro.
Ele foi recebido pelo inspetor Milek, e abaixo segue o ofício que ele está revelando ali na categoria de base, quais eram as datas, e pedindo, né, efetivamente o patrulhamento nessas respectivas datas em que houve essa situação. Ele é assinado digitalmente pelo nosso presidente, vocês vão perceber que é assinado lá na data de 21/10 mesmo, todas as datas batem, e-mail e assinatura, enfim. E o outro documento é o credenciamento da nossa fotógrafa, a senhora Luana, ela está devidamente habilitada para participar desse. Ela é assessora de imprensa da equipe, né? É só isso, senhor presidente. Os méritos eu vou... Certo, tranquilo. Tranquilamente. Satisfeito com as provas, doutora Edne? Sim, senhor presidente. Tranquilo, então, beleza. Passamos a palavra, então, à Procuradoria. Doutor Ramon, por favor. Tá no mudo, doutor. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria também de reverenciar a presença do ilustre doutor José Mário Pirolo Neto, que além de um craque do futebol, é um auditor no Tribunal de Justiça Esportiva de Campo fenomenal, exemplar. Seus votos sempre são uma contribuição para o direito desportivo. E é um prazer hoje estar aqui como procurador e ter aí o doutor exercendo a defesa. Tenho certeza que vai ser uma defesa muito austera e de muita qualidade. Mas, né, como estamos aqui julgando fatos, né, e os elementos de prova nos autos, o meu entendimento é de ratificar a denúncia. Até em situações anteriores, em processos anteriores, houveram discussões a respeito dessa questão da segurança nos eventos esportivos, né, e nos campeonatos paranaenses, principalmente os campeonatos de base, e infelizmente, por mais que ocorra esse ofício para a Guarda Municipal solicitando essa segurança, o fato é que a equipe ela tem outras possibilidades ali, né, policiais militares e principalmente agentes de segurança particular. Eu acho que quem organiza, quem cedia um evento de jogos de categoria de base, não pode ficar à mercê do serviço público, que pode ser acionado a qualquer momento, né, para uma urgência, para algo nesse sentido, e não seria nada oneroso demais ter seguranças particulares para poder cobrir esse evento. Então, acredito que, com relação ao primeiro fato, a condenação é a medida que se impõe de acordo com as penalidades de direito. E com relação ao segundo fato, da mesma forma, até a equipe, né, sendo julgada aqui em NB Futebol, até próximo da minha casa, conheço alguns meninos que jogam lá, já estive lá na sede, e me surpreende muito a gravidade da conduta se tratando de categoria de sub-11, né, onde se viu um pai chegar a empurrar quem está ali responsável pela comunicação dentro do evento para gritar hino de torcida. Então, entendo que é o caso de procedência da denúncia, com a aplicação de uma penalidade acima do patamar mínimo, não só pelos antecedentes que a equipe possui, mas principalmente pela gravidade da conduta dos pais, que isso não pode ser tolerado de qualquer forma, né? Tem que ser uma penalidade exemplar, que ela tenha o seu caráter educativo e que isso repercuta, porque é necessário que os pais tenham um comportamento adequado, né? Torcer para os seus filhos é coisa maravilhosa. Eu adoro, meu filho joga bola, é também aí da categoria sub-11, e eu acho isso de causar uma perplexidade e que merece uma reprimenda justa e adequada para esse tribunal. Era o que continha, senhor presidente. Certo, doutor, obrigado. Com a palavra, a defesa, José Mário. Doutor José Mário, 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento demais auditores, comissão enxuta hoje.
O Dr. Ramon, obrigado pelas palavras, sabe que a recíproca ela é muito verdadeira. Com relação, primeiramente, à denúncia contra a CGF, então, ela é respaldada em 2 fatos. O primeiro fato, ele trata acerca da ipsis literis da denúncia, que não foi apresentada a solicitação de posicionamento perante ofício, pelo que requer a condenação da EPD. Pelas provas juntadas pela defesa, acredito que está devidamente demonstrada que a entidade de prática desportiva ela foi diligenciosa nesse sentido. Inclusive, a disputa da Sub-11 ela é por fases. Nós fomos aqui em Ponta Grossa quem sediou a última fase, a fase final. Então, aqui no município se transformou num evento grandioso, receber as melhores equipes do estado do Paraná na categoria Sub-11, então, na última etapa aqui, foi diligenciado nesse sentido, e até causou estranheza o teor da denúncia nesse sentido, acerca da ausência do ofício. Ainda nos termos do regulamento específico da competição, que é o boletim 2, salvo engano, emitido pela federação, é de se notar que não há exigência. Eu entendo a Procuradoria, quando ela vem nos relatar acerca da exigência de segurança, mas não é o que prevê o regulamento da competição. O regulamento da competição, ele exige que a entidade de prática desportiva, no item B, solicite o policionamento preventivo à Polícia Militar ou à Guarda Municipal. Essa diligência a entidade de prática desportiva realizou, e é por conta disso que, com relação a esse primeiro fato, bem tranquilamente, a defesa roga pela absolvição, visto que não é obrigatória a presença nos termos do regulamento, exclusivamente o pedido de credenciamento. Então, foi pedido, não há que se falar em descumprimento do regulamento nesse sentido. Já com relação ao segundo item, e aqui a defesa entende que a denúncia ela está um tanto quanto equivocada, e por isso juntou o teor do credenciamento, ao passo que, identificada a eventual infratora, eu vou entrar nesse mérito num futuro aqui daqui a pouco, ela foi identificada, a senhora Luana, por eventualmente discutir aqui com o torcedor. Eu não vislumbro que essa responsabilidade ela se estenda à entidade de prática desportiva, porque ela faz parte da agremiação na qualidade de assessora de imprensa. Tais como gandulas, ela é pessoa física ligada ao desporto. Me parece um pouco desproporcional querer estender qualquer tipo de atitude dela para a entidade de prática desportiva aqui. Se presumir uma responsabilidade objetiva, não me parece muito adequado ao caso concreto, por conta dessa situação. E a situação em si, a doutora Edna, ela foi muito feliz quando ela leu o relatório do árbitro, porque a denúncia pode parecer um pouco confusa, mas se trata efetivamente de situação em que os pais do NB, eles fugiram à normalidade que o desporto se espera. Não esqueçamos que nós estamos tratando da categoria Sub-11, isso é sempre pertinente. Inclusive, a Federação Paulista de Futebol, vocês vão se recordar, senhores auditores, ela elaborou um plano, né, uma propaganda de pais de castigo, em que ela proibiu, durante algumas rodadas, a presença dos pais dentro dos parques esportivos em categorias Sub-11 e Sub-12. Justamente por conta disso, não é isso que se espera, essa atitude dos pais dentro dessa disputa ali, disputa aflorada, como eu falei, era a fase final, mas foram os pais, então, os pais da equipe adversária, da entidade de prática NB, que no primeiro momento também iniciaram essa efetiva confusão. No segundo momento também, o pai ele veio discutir com o senhor Tom, ele veio discutir com a senhora Luana. A Luana estava trabalhando, então vocês percebem também que é um ato contínuo ali da primeira discussão, e a senhora Luana, ela nem foi retirada do ginásio. Então, para fins de se evitar futuras confusões ali, a situação ela já estava mais acolorada,
O que a equipe de arbitragem fez? Retirou o pai, que realmente estava tumultuado, estava discutindo com a profissional ali, e simplesmente pediu que as Luanas se retirassem de quadra ali para acalmar os ânimos de ambas as equipes, tomar atitudes contra ambas as equipes, para fim de acalmar o ânimo, e parece que deu fruto. Deu fruto quando retirado 2 pais da entidade de prática desportiva NB do ginásio, que é uma situação muito triste e complicada, né? Mas querer apenar a entidade de prática desportiva nos termos da denúncia aqui, por descumprir o regulamento no sentido de manter impecável a disciplina dentro e fora de quadra dos seus atletas, dirigentes, segurança contratada e torcida perfeitamente identificada, me parece um pouco forçoso por parte da Procuradoria. Tenho a certeza de que a entidade de prática desportiva diligenciou da melhor maneira para que esse evento saísse o sucesso. Esporadicamente, essas situações acontecem dentro do desporto, não há de se prever eventuais situações como essa, mas do entendimento dessa defesa, as soluções elas devem ser pontuais. Então, manter a disciplina do atleta. Se um atleta tem uma jogada violenta, uma agressão física, como foi julgado nos processos anteriores, isso não é de responsabilidade da entidade de prática desportiva, esse é um evento imprevisível. Como foi essas discussões por parte da torcida adversária, é imprevisível. Então, que se responsabilize individualmente quem deve ser responsabilizado. Eu, particularmente, não entendo que a Luana deveria ser responsabilizada por essa discussão, mas perfeitamente identificada, não há que se estender essa situação para a entidade de prática desportiva nessa situação específica e esporádica. Então, durante todo o evento, aconteceram inúmeras partidas, exclusivamente o fato ocorreu nessa partida aí entre ambas as equipes. O evento foi um sucesso, mas esse problema fugiu do controle da entidade de prática desportiva. Então, é por conta disso, senhor presidente, sem mais delongas, também não quero tomar o tempo da longa pauta de Vossas Excelências, com relação a esse segundo fato, a defesa também roga pela absolvição da entidade de prática desportiva, porque entende que o regulamento ele foi cumprido pela entidade de prática desportiva, e se há de se responsabilizar alguém, que se responsabilize na medida da sua culpabilidade. Aqui a defesa entende que a entidade de prática desportiva ela não teve responsabilidade, não teve insurgência alguma sobre essas discussões, esse tumulto, esses fatos ocorridos durante a partida. E, exclusivamente a título de esclarecimento, eu faço a defesa de todas as categorias da CGF, é nosso primeiro ano na federação, todos os antecedentes disciplinares são respectivos à equipe adulta, tá? Não que eu tenho certeza que isso não faz diferença, nós respondemos como agremiação, como entidade de prática desportiva, mas a equipe sub-11 especificamente é um trabalho social que a gente realiza aqui no município, ela não foi apenada de nenhuma maneira aqui nessa competição. Então, em caso de eventual condenação que se admite a título de argumentação, a defesa vai rogar pela aplicação da pena de advertência. Essas são as alegações, senhor presidente. Certo, obrigado, doutor José Mário. Doutora Edne, apta a proferir seu voto? Sim, senhor presidente. Com a palavra, doutora. O que me chamou a atenção nesse caso, senhores, foi, eu concordo ali, em parte, com o doutor José Mário, que o clube, nesse fato específico, às vezes ele auxiliou ali em algumas das ocorrências. Só que o que a gente tem que levar em consideração é que, como o doutor Ramon falou, a gente está falando de menores, da categoria sub-11, sub-13, e aqui em Ponta Grossa, que é pertinho de Curitiba, é muito grande. Ponta Grossa, ela está ali acho que é a terceira no ranking ali de expansão ou extensão de terra. Então, terceira ou quarta, ela é muito grande. Dizer assim que, nesse caso, a gente está vendo se falar de pais de atleta, numa competição, mesmo que seja iniciante, mesmo que seja amadora,
dizer que a gente não vai ignorar o fato desses pais desses atletas tão pequenos, vendo o exemplo em quadra dos seus pais, isso tem que gerar em nós um certo receio na reprimenda. Por quê? O clube, ele é específico no mesmo artigo, isso recentemente nos traz aqui em pauta, que o clube não tem, ou pelo menos tem sido negligente quanto a me fugiu a palavra agora, em coibir esse tipo de ação. Então, nesse caso aqui, especificamente, a gente vê que o clube vem de uma crescente, recebendo multas, e mesmo assim, ele ainda infringe, ou pelo menos ele cai no mesmo artigo. Isso nos leva aqui a crer que a reprimenda ela tem que começar a surtir um pouco mais de efeito. Nesse caso, pela reincidência do clube também, muito embora ele tenha auxiliado nesse caso em específico ali, nós vimos falar na súmula, a súmula nos traz uma veracidade. Porque a gente ouviu falar aqui na súmula, está relatado, a gente leu, 2 pais. Então, não foi um fato isolado. São 2 pais que se excederam no mesmo jogo, tornando exemplo para os demais. Por esse fato, agora, voltando ao caso denunciado, vendo que a última pena, ou a última multa imposta foi recente, e ela veio em R$ 250, e assim ela já estava decrescendo, primeiro 50, depois 100, depois 250. Nesse caso, eu recebo a denúncia. Quanto ao primeiro fato, o clube do Ponta Grossa, a equipe mandante, muito embora tenha diligenciado sobre o policiamento, nós estamos falando de uma cidade que é grande, de uma região que é grande, e dizer que não tinha segurança, não tinha nada, porque a súmula nos traz isso, que a cronometrista relatou que não tinha nenhum. Não tinha polícia militar, não tinha guarda municipal, não tinha segurança, então não tinha nada. E os pais ali, houve tumulto, porque foi relatado em súmula. Então, nesse caso, eu recebo a denúncia pelo artigo 191, sendo reincidente, tanto o primeiro clube do Ponta Grossa, aplico a pena de R$ 500. No segundo fato, o segundo clube, também a EPD da ANB, também R$ 500, que seria aqui no dobro da última pena imposta recentemente, pelos antecedentes e pelos fatos relacionados e por ser específico. Então, nesse caso, pelos 2 denunciados, a pena de R$ 500 para recolhimento em 7 dias. Esse é o meu voto, senhor presidente. Certo, obrigado, doutora. Doutor Célio. Boa noite, doutor José Mário, os demais já os cumprimentei. Doutor, eu não vou me estender, eu vou acompanhar, sim, o voto da relatora, mas só uma discussãozinha que nós já travamos na segunda comissão, que me preocupa. O ofício ele é encaminhado para a polícia, e a polícia fala recebido, mas ela não confirma a presença ou que estará presente no evento. Ok, recebemos o ofício, estaremos lá, ou pedido aprovado, ou algo do sentido, né? Então, se ela recebe, às vezes não responde. Dias atrás, nós tivemos um caso, acho que Campo Mourão, se não me engano, que também, da mesma forma, né? A polícia recebido, mas não confirmou a presença. Aí teve problemas, né? E a coisa extravasou, né? Então, eu me preocupo com a resposta, né? Com o ok da polícia que não veio, né? Eu não sei, eu posso estar exagerando, mas eu passo um documento, olha, o ofício foi encaminhado dia 21, o jogo era dia 25, olha, confirmou, polícia? Confirmou a presença? Ainda não.
Dia 22, confirmou ainda não? Dia 23, ó, liga lá de novo, porque a gente precisa ter certeza se eles vão vir ou não, senão, aí sim nós tomaríamos outras providências, né? Mas, enfim, é só uma preocupaçãozinha a mais, né? Um zelo adicional, porque eu me preocuparia em não ter resposta da polícia, né? Do policiamento nesse caso. Senhor presidente, eu devolvo a palavra e, como disse, eu acompanho o voto da relatora. Certo, obrigado, doutor Célio. Aqui também, para não delongar muito, também acompanho o voto da relatora na íntegra quanto aos dois enunciados, e apenas só a fim de reforçar, né? Talvez seja algum tipo de procedimento até da Polícia Militar, nós não temos essa informação, se eles poderiam ou não responder, pelo menos responder o ofício e tudo mais, mas realmente, como o doutor Célio destacou aqui, fica um pouco vago, né? Apenas comprovado, ainda assim que comprovado, oficiado ou mandado e-mail, conversado com o policiamento e não tendo uma resposta deles ali, fica realmente complicado. Entendo que não cabe, é algo que foge um pouco do escopo do clube ali, de ter essa polícia militar presente ou não, dependendo do estado, não só nas cidades grandes, como nos interiores também, mas realmente mandar um ofício e esperar que algo aconteça ali e torcer para que não aconteça nada durante o jogo para não ter essa situação é complicado. Por isso, então, tenho a honra de acompanhar o voto da relatora nos dois fatos, aplicando a multa ali de R$500 para cada EPD. Portanto, é o resultado que proclamo dos autos 361/2025. O primeiro denunciado, a CGF Ponta Grossa, Grupo Gerencial, multa de R$500. E para o segundo denunciado, NB Futebol Clube, multa também de R$500, votação essa por unanimidade. Não está sendo aplicado o artigo 182, né, senhor presidente? Não, a doutora confirmou ali, sem aplicação do 82. Sem aplicação do 182. Então tá, eu vou requerer a lavratura do acordo. Certo. Para que todo mundo aí tenha um ótimo julgamento. Obrigado, doutor. Tchau, tchau. Até mais, doutor. Um abraço. Um abraço. Passamos, então, ao próximo da lista, autos 358/2025. Esse tem apenas uma defesa escrita. Portanto, 358. De relatoria do doutor Célio, jogo válido pela Campeonato Base Sub-12, AFPF Figas Araucária versus Palmas Futsal. Doutor Célio, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de jogo do Sub-12, Campeonato Paranaense, entre Figas Araucária e Palmas Futsal. A Procuradoria oferece denúncia nos seguintes termos que extrai do relatório de partida. Relato que, após o término da partida, houve uma briga generalizada entre as torcidas da equipe de Palmas e Figas Araucária. Após acalmar os ânimos, foi solicitado para que os torcedores da Figas Araucária entrassem dentro da quadra de jogo e encerrando assim o tumulto. Foi acionada a Polícia Militar e feito o acompanhamento de retirada dos torcedores da equipe de Araucária pela saída de emergência. Esse é o relato. Destaca a Procuradoria que o time mandante já é reincidente e já vinha sendo denunciado pela mesma conduta recentemente, e ressalta, inclusive, a questão do campeonato, né? Trata-se do Sub-12, né? Onde o exemplo deveria ser, né, a principal bandeira aqui do desporto. A segunda denúncia é em face do Araucária, porque também envolvido, né, nessa questão da briga. Ambos brigaram, né? De forma muito sintética, pede a condenação dela nos termos do artigo 213, inciso 1º, parágrafos 1º e 2º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Quanto ao primeiro, pede a condenação nos termos de 213, inciso 1º, parágrafo 1º. Em síntese, esses os termos da denúncia,
os documentos de praxe foram juntados, o relatório da partida reproduz integralmente o conteúdo da denúncia. A denúncia foi ofertada em 6/11 e recebida pelo presidente do tribunal na mesma data. Na sequência, daí reproduz aqui a folha de antecedentes, onde se confirma o que a douta Procuradoria ressalta, né? Condenações que remontam 17/9/2025, 28/10/2025, inclusive por essa mesma conduta. No caso do Figas Araucária, ele não tem antecedentes. Seria esse o relatório, senhor presidente. Obrigado. Certo, obrigado, doutor. Passo a palavra à Procuradoria. Doutor Ramon. Perdão, presidente. Eu esqueci de mencionar a defesa, né? A defesa, tudo bem. Com a palavra, doutor Sérgio. O Palmas Futsal, ele traz a defesa. Num primeiro momento, ele diz que existe a ausência de tipicidade da conduta, né? Ele alega que, na verdade, a briga aconteceu entre dois casais que não teriam relação nenhuma com os termos da súmula de jogo e pugna pela inexistência de responsabilidade objetiva do time e, sucessivamente, pondera aí pelo não agravamento da pena, justamente por se tratar de um jogo de sub-12. Como documento, ela traz um boletim de ocorrência onde ressalta essa confusão que teria havido entre dois casais na arquibancada, mas que isso teria acontecido no meio do jogo e não ao final, quando acontece a confusão toda, né? Então, seria isso em síntese, senhor presidente. Certo, doutor Célio, obrigado. Então, a Procuradoria, com a palavra, doutor Ramon, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, tentando aqui também ser bastante objetivo, mas só para trazer alguns fatos, né? Esses antecedentes da equipe do Palmas, eu fui o procurador que redigia a denúncia. E foi algo, assim, absurdo. Até, inclusive, o nosso presidente, o Edson, ele me encaminhou a notícia de fato, porque foi uma briga generalizada, foi algo assim que teve um destaque muito grande por conta da agressividade, da falta de segurança e inclusive da intromissão da torcida na questão. Então, é por isso que são 5 fatos ali que geraram essa situação. E, lamentavelmente, fatos da mesma ordem acontecem com categoria de base, né? Sub-11. Então, eu entendo que a equipe, da mesma forma como o presidente mesmo disse, né, fundamentou a doutora Edna no julgamento anterior, a equipe é negligente e parece que a reincidência em casos dessa natureza, a penalidade que o tribunal está aplicando não está surtindo seu efeito educativo, né? E é um absurdo que isso aconteça sem que tenha, e como muito bem destacou o doutor Célio, o boletim de ocorrência se refere a outro fato, e não aquele que está descrito na denúncia, né? Como se nós não tivéssemos aqui a atenção necessária na defesa. E a defesa apresenta uma defesa escrita e não comparece à sessão de julgamento. Então, também não prestigia o tribunal para, pelo menos, apresentar suas razões aqui e poder, pelo menos, atenuar um pouco, né, daquilo que é a sua responsabilidade. Então, entendo no que se refere ao primeiro fato, a equipe Palmas deve ser punida e deve ser punida com rigor, né, acima do mínimo legal, porque é a medida que se impõe. Com relação à segunda equipe, a AFA Figas, até sem qualquer questão pessoal, nada, estou até só relatando um fato, né? Como eu disse, o meu filho joga nas categorias aí de base, joga na categoria sub-10, e a equipe dele não é federada, né?
mas ano passado jogava e teve um confronto com relação a essa equipe, a Fafigas, e o time já estava perdendo, já estava até fora do ginásio, né, comprando algumas coisas ali para me deslocar para casa, e eu fui surpreendido com uma situação que às vezes eu repito, né, quando falo dos amigos a respeito da violência entre os pais. Uma mãe que estava com a criança no colo chegou a entregar a mãe para o pai e falou assim: segura aqui que agora eu vou brigar com ela. E eram da mesma equipe. Foi um fato surpreendente. Então, assim, a equipe denunciada a Fafigas ter uma conduta como essa, dos pais agredirem os pais da equipe adversária e causar esse tumulto, não é algo assim que para mim seja absurdo, parece até natural para essa equipe. E por isso eu entendo que deve ser aplicada reitero a procedência da denúncia, lamento o fato também de não haver uma defesa, não haver um prestígio a esse tribunal com a presença de alguém que possa justificar os fatos, se é que há justificativa, né? Mas poderia pelo menos alguém da equipe vir aqui e dizer, olha, foi o pai do aluno tal, nós temos o cadastro dele aqui porque nós cobramos mensalidade, nós temos o nome dele, nós temos os dados dele, nós subsidiamos isso para a equipe para que possa identificar quem seja, nós não podemos ser responsabilizados, enfim, apresentasse alguma coisa, mas identificasse quem foi que fez isso. Mas o que me parece, o que me causa espécie, é o fato de que a equipe ainda protege o pai. Né? Então, eu entendo que é o caso da procedência da denúncia, que é o caso de uma aplicação de uma penalidade, para que tenha não só o caráter punitivo, mas também o caráter educativo para essas equipes que permitem que esses fatos aconteçam. É o que continha, presidente. Certo, obrigado, doutor. Teve que cometi um pequeno deslize aqui, esqueci de pedir para a exibição de 2 vídeos juntados ali, acho que caminhado no GED pela equipe de arbitragem. Vou pedir para fazer a exibição, são 2 vídeos curtos aqui, parece que tem imagens dessas confusões. Por favor, Ana, se conseguir exibir para a gente. Senhor presidente, antes da exibição ali, eu gostaria só de confirmar com o doutor Célio, esses antecedentes da equipe Palmas aqui, que está vigente, que consta nos autos, é recente também, né, do Palmas, que veio ali, ele tem ali umas penas de multa bem alta também, né? Sim. Perdão, doutor Sérgio, outubro de 2025. Sim, inclusive foi julgado 28/10. Foi julgado nessa comissão, eu fui relator desse processo, inclusive, doutor. Foi do adulto, né, essa É. penalidade, né? Obrigada. Pode fazer a exibição, Ana, dos vídeos, por favor.
Doutores, esses foram os vídeos, mas só um apontamento sobre as multas que estão antecedentes. Eles estão com recurso no Tribunal Pleno e eles estão com um efeito suspensivo vigente, então ainda não ocorreu a sessão. Perfeito, Ana, obrigado. Obrigada, Ana. Certo. Tendo em vista a exibição dos vídeos, passo a palavra novamente ao doutor Ramon, se quiser complementar a manifestação, doutor. Ratifico de inteiro teor e ressalto que é nítido, né, o início da confusão, a confusão no meio ali da torcida do AFA e a ausência de qualquer segurança, qualquer iniciativa para conter ali. Os próprios pais, uns empurrando, os outros afastando, né? Não houve nenhuma diligência pela equipe mandante para poder conter os fatos. Era o que continha, senhor presidente. Certo, obrigado, doutor. Só para fazer constar, então, durante o julgamento, que, Ana, por favor, exiba a defesa, esse documento da defesa escrita e o boletim de ocorrência que foi citado pelo relator. Certo, obrigado. Satisfeito, doutor Célio? Sim, satisfeito. Apto a proferir o voto? Sim, presidente. Com a palavra, doutor. Obrigado. Se existir alguma dúvida minha com relação ao acolhimento da denúncia, não existe mais. Na verdade, não existia. O boletim de ocorrência, ele traz ali, no todo o bojo, a confusão entre dois casais, e o próprio boletim, ele fala de uma confusão que teria iniciado na comemoração de um gol. E isso não procede. As imagens ali são bem claras que é no final do jogo. Então, não tem nexo nenhum com o que a defesa fala. E outra, né? A questão de se a confusão tivesse continuado efetivamente com a comemoração do gol, essa confusão ela se perpetuou ao longo da partida e ela culminou, né, na agressão física ao final da partida, né? Então, assim, nesse meio tempo também não houve nenhuma espécie de diligência pelo clube mandante quanto ao cerceamento de toda essa confusão. Poderia ter evitado e não evitou. E se fôssemos acolher o boletim de ocorrência, não teria necessidade. Ou seja, se a confusão se limitasse a apenas dois casais, não teria havido a necessidade de escolta policial, retirada da torcida visitante pela saída, literalmente pelas portas do fundo, né? Inicialmente pela quadra e depois pela porta dos fundos. Enfim, eu entendo que sim, né? Não tem como fugir disso, tem sim que penalizar a equipe mandante, o Palmas, ainda que desconsiderado, né, a condenação deles, que é objeto de recurso, ainda que eu desconsidere isso, não tem como fugir da condenação deles. É fato também que tem que considerar que a questão do exemplo, né, que deveriam ter dado e também não deram, mas também é necessário considerar que é um sub-12, né, então, pesar demais aqui, eu não sei se seria, né, muito viável, mas, de qualquer forma, eu entendo sim pela condenação da EPD Palmas, nos termos da denúncia, e eu sugiro aqui, no meu entendimento, o valor de R$1.000 a título de multa e a perda de mando de um jogo, com relação à primeira equipe, a Palmas, que é mandante. Com relação ao time da Araucária, literalmente aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. Então, se eu considero a veracidade da súmula e que houve briga
ali entre as torcidas, e isso fica muito claro, principalmente no primeiro vídeo exibido, eu também não posso deixar de imputar alguma condenação ao Araucária também, né? Então, aqui eu entendo que a responsabilidade é do mandante, ele era visitante. Então, nesse caso, eu apenaria com uma multa de R$ 500. Já considerado um 82, presidente. Certo. Então, para o primeiro denunciado, R$ 1.000 e a perda de um mando, Isso. para EPD Palmas, e para EPD Figas Araucária, a multa de R$ 500, já com a Perfeito. aplicação do 82. Sim, excelência. Certo. Obrigado, doutor Célio. É a sugestão de volta. Certo. Doutora Edne, como vota, doutora? Eu até fiquei na dúvida aqui sobre a perda de campo, doutor Célio, mas eu acompanho o relator, senhor presidente, na íntegra. Certo, obrigado, doutora. Eu também acompanho o nobre relator com as penas determinadas aqui, R$ 1.000 e perda de mando para a primeira denunciada e multa de R$ 500 para a segunda denunciada. Portanto, resultado que proclamo dos autos 358/2025, fica apenada a primeira denunciada, Palmas Futsal, a pena de multa de R$ 1.000 e perda de um mando de campo. Já para a segunda denunciada, AFA Figas Araucária, a aplicação de multa de R$ 500, já com a aplicação do 182. Esse é o resultado que proclamo por unanimidade. Até porque, doutor Célio, ali, a gente viu que tem umas penas ali, né, doutor Ramon, bem altas ali para o clube e parece que não surtiu muito efeito, muito embora estejam em recurso, mas... Sim. E ainda, né, tenta subverter aí, os fatos, trazendo um boletim de ocorrência que não se refere à situação em si, né? Como muito bem tentou o doutor Célio. Parabéns pelo voto. Sim. Certo. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Autos 360/2025, Campeonato Paranaense Base Sub-18, São Mateus Futsal versus Sarandi Futsal. Relator é o doutor Célio, ao qual tenho a honra de passar a palavra para o relatório. Doutor. Obrigado, presidente. Esse jogo aqui trata-se de uma partida sub-18, Campeonato Paranaense, entre São Mateus Futsal e Sarandi Futsal. O jogo acontece no ginásio Esporte Willy Wolf, que fica em São Mateus, em 18/10. A douta Procuradoria oferece denúncia com assento no relatório da partida e no relatório do cronometrista, e retrata aqui no fato 1 o seguinte denúncia. A partida foi paralisada aos 32 minutos e 55 segundos de jogo, após comunicação da equipe Sarandi Futsal, que os torcedores da equipe São Mateus Futsal estariam cuspindo nos atletas de sua equipe. Diante da situação, juntamente com a comissão técnica de São Mateus, foi chamada a atenção e pedido respeito para com a equipe adversária. Aos 38 minutos e 40 segundos, fomos novamente notificados pela equipe de Sarandi Futsal que a torcida voltou a cuspir em seus atletas. Fui novamente à torcida e solicitei que todos se retirassem daquele local e se deslocassem para o lado oposto, distante do banco de reservas da equipe adversária. O atendente de São Mateus, Anderson Luiz Gugelmin, permaneceu auxiliando junto ao banco de reservas adversário para que não houvesse nenhuma outra ocorrência. Aí o relatório do cronometrista, por sua vez, ressalta que indagado responde: o isolamento atrás do banco de reservas foi suficiente durante a partida? A resposta é não. Foi necessária a intervenção da arbitragem na retirada de torcedores durante a partida, conforme segue ao final desse relatório. E aqui ele reproduz o que eu acabei de ler para os senhores. Dito isto, a Procuradoria pede condenação da EPD, nos termos do artigo 213, inciso 1º, parágrafo 1º do CBJD.
O fato 2, ele reputa a denúncia com relação ao placar eletrônico. Havia placar eletrônico no ginásio? A resposta é negativa, não havia. Com isso, fundamenta a denúncia, a Procuradoria, nos termos do artigo 8º, parágrafo 3º do Regulamento Especial de Competições, e pede a condenação nos termos do artigo 191, inciso 3º do CBJD. Isso porque, se tratando de segunda fase da competição, o placar eletrônico é item exigido. Assina a denúncia, a doutora Thelma Elis. A denúncia foi oferecida em 6/11/2025, recebida pela Procuradora, ofertada pela Procuradoria e recebida pelo TJD, na mesma data, portanto, tempestiva. Compulsando o relatório à folha de antecedentes, ela é bem extensa, remonta aos idos de 2019, 23, 24, 24, e em 25 ela é penalizada com incurso no mesmo artigo 91, inciso 3º, em duas oportunidades, dia 10/9/2025, pela segunda comissão, e dia 21/10, por essa comissão primeira. Também o mesmo artigo, inciso 1, artigo 191, inciso 3º do CBJD, essa última no importe de R$ 150. Seria esse o relatório, senhor presidente. Certo, doutor. Obrigado. Passo a palavra à Procuradoria. Doutor Ramon, por favor. Brevemente, senhor presidente, ratifico o teor da denúncia pedindo pela aplicação das penalidades devidas. É o que eu continho. Certo, obrigado, doutor. Sem provas a produzir, doutor Célio, apto a proferir o seu voto? Sim, presidente. Pois não, tem a palavra, doutor. Nesse caso aqui, eu também entendo, sim, pelo acolhimento da denúncia com infração, né, nos termos do artigo 213. Eu aqui imagino aqui achei minha anotação, me desculpem, eu entendo pela condenação de R$ 500 em abstrato, né, R$ 1.000 em abstrato e R$ 500 em concreto, né, considerando os termos do 182, para a primeira infração denunciada. Para a segunda infração, eu entendo pela condenação aqui de R$ 200, com incurso no 191, inciso 3º. A segunda infração também com aplicação do 82, doutor? Sim. Certo. Então, R$ 500 aplicando 82 e R$ 200 aplicando também 182. Doutora Edne, como vota, doutor? Sim, eu acompanho o relator, senhor presidente. Certo, obrigado. Eu também não voto diferente, acompanho o relator quanto às duas penalidades, as duas infrações. Portanto, o resultado que proclamo dos autos 360/2025, onde consta como denunciado São Mateus Futsal, a primeira infração condenado a pena de multa em R$ 500, já com a aplicação do 82, e quanto à segunda infração, multa de R$ 200, também já com a aplicação do 182, resultado esse por unanimidade. Próximo da pauta, também de relatoria do Dr. Célio, auto 362, válido ali da Paranaense, base sub-17, Pitanga Futsal versus Castro Futsal. Doutor Célio, tem a palavra para o relatório. Obrigado, senhor presidente. Como bem falou o vosso presidente, trata-se de jogo B 30/10 entre a DEP Pitanga Futsal e Castro Futsal, jogo realizado em Pitanga na data de 30/10/2025.
Nesse caso, a Procuradoria oferece denúncia com incurso no seguinte entendimento. O relatório do cronometrista. Indagado, o cronometrista responde: há isolamento para torcedores atrás dos bancos de reserva das equipes? A resposta é negativa: não havia isolamento. E com base nessa constatação, aí é passível, né, das penalidades com incurso no artigo 31, inciso 2º, e artigo 38, parágrafo 20º do do Regulamento Geral de Competições, esse que é um item essencial. Com base nisso, pede a condenação com incurso no artigo 191, inciso 3º do CBJD. É importante aqui que a denúncia, embora a outra procuradoria deixe de ofertar a denúncia, ela ressalta aqui mais alguns itens. A partida iniciou 3 minutos de atraso devido a uma falha de impressora fornecida pela equipe mandante. A seguir, ela funcionou, mas com isso o jogo se atrasou 3 minutos. E também outra denúncia importante que nós tratamos aqui hoje também, quanto à ausência de policiais ou seguranças, apresentando ofício de policiamento preventivo e deixo de oferecer denúncia, ou seja, aquele mesmo caso, pedida de policiamento, mas também não tem retorno, né, da confirmação se a polícia se faria presente ou não. Assina a denúncia a doutora Edivana Venturim. A denúncia é ofertada na data de 10/11, portanto, tempestiva. Com relação à folha de antecedentes, também ela é bem extensa e traz condenações de 22, 24, as mais recentes, 2024. Então, eu não posso considerar na minha condenação, porque a última já faz mais de ano. Seria esse o relatório, senhor presidente. Obrigado. Certo, doutor, obrigado. Pela Procuradoria, doutor Ramon. Obrigado, senhor presidente. Eu ratifico a denúncia, peço a procedência e esclareço que vou conversar com a doutora Edivana para passar um pouco do posicionamento aqui, para que nas próximas ela não arquive com relação à ausência de policiamento e de seguranças, né? Mas peço pela procedência da denúncia com a aplicação das penalidades de direito. É o que continha, senhor presidente. Certo, obrigado, doutor. Doutor Célio, apto a proferir o voto? Sim, senhor presidente. Com a palavra. Obrigado. Já ponderado, né, as minhas preocupações, né, com relação ao policiamento e tal, mas não é o objeto dessa demanda. Eu entendo sim, eu acho, não tenho certeza que é importante falar dessa proteção atrás do banco de reservas, porque nós já enfrentamos hoje um caso que falava justamente dessa falta de proteção, pecar pelo excesso, então, né? Enfim, eu entendo sim pela condenação, apoio os termos da denúncia e entendo pela condenação no importe de R$200, em concreto. Certo, obrigado. Quanto, doutor? 200, doutora. É que eu estou considerando, na verdade, aqui que primário é sub-17, né? A última penalidade dele foi 1 ano atrás. Aqui aplica o 182, doutor? Já aplicado. Certo, beleza. Doutora Edne. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Certo. Eu também acompanho o voto do relator, a pena de R$200 de multa ali, já com a aplicação do 182. Portanto, o resultado que proclamo dos autos 362/2025,
fica a denunciada adepta Pitanga Futsal condenada a pena de multa em R$200, em concreto, já com a aplicação do 182. Esse é resultado por unanimidade. Passando ao próximo da pauta, autos 363/2025, base sub-17, Palmital Futsal versus Associação TRR Futsal Clevelândia. Relatoria da doutora Edne, ao qual tenho a honra de passar a palavra. Doutora. Obrigado, senhor presidente. Campeonato Paranaense Sub-17, Palmital Futsal versus Associação TRR Futsal Clevelândia. Jogo que ocorreu em 18/10/2025 no ginásio Valdemar Rolf Palmital. Desculpa. A Procuradoria ofereceu denúncia em face do Palmital Futsal, tendo em vista pelos fatos relatados no relatório do cronometrista. Há policiais militares no ginásio? Não. Há agentes de guarda municipal? Não. Havia agentes de segurança? Não. Os policiais, guardas municipais ou agentes de segurança particulares se apresentaram antes da partida ou se mantiveram no estádio? Não. Não havia segurança. Então, nós voltamos aqui ao mesmo caso aqui já trazido nessa mesma pauta sobre falta de policiamento. Sendo assim, não consta junto também aos documentos apresentados se houve comunicação por escrito pela equipe mandante à Polícia Militar sobre o evento. Assim, foi denunciada no artigo 191, inciso 3º. A denúncia foi feita pela Procuradoria, doutora Thelma Liz. A denúncia está nas folhas 17, foi recebida na data de 6/11/2025, portanto, tempestiva. O clube ele não possui antecedentes vigentes aqui, ele tem consta antecedentes, porém, não para cômputo de pena. Esse é o relatório, senhor presidente. Certo, obrigado, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. Ratifico de intento teor a denúncia, se pedindo pela procedência e com aplicação das penalidades cabíveis. Era o que eu tinha. Certo, doutor, obrigado. Doutora Edne, apta a proferir o voto? Sim, senhor presidente. Com a palavra. Tendo em vista nessa mesma pauta que a gente já falou sobre a falta de policiamento, sobre a falta de segurança, o clube sequer também mandou defesa ou trouxe ou veio aqui para esclarecer ou nos informar que se havia feito solicitação quanto ao policiamento e o porquê do não comparecimento de nenhum agente de segurança, trazendo, diferente da pauta anterior, do clube anterior, que tinha antecedentes, e por isso a gente computou isso nas penalidades, para o clube do Palmital não consta antecedentes vigentes. Então, ainda assim, eu acredito que a pena deve ser imposta, porque o clube, para que o clube também sirva de reprimenda aqui, para que seja mais efetivo. Sendo assim, eu recebo a denúncia, senhor presidente, e aplico a pena de multa de R$250 para recolhimento também em 7 dias. Esse é o meu voto, senhor presidente. Certo, 250 em concreto já, né, doutor? Sim, em concreto. Certo. Doutor Célio, como voto? Eu acompanho a relatora, presidente. Certo. Obrigado. Eu também não voto diferente, acompanho o voto da relatora, nos termos já descritos, a pena de multa de R$250. Portanto, o resultado que proclamo dos autos 363/2025, fica o denunciado Palmital Futsal condenado a pena de multa em R$250 em concreto. Decisão essa unânime dessa comissão. Nas minhas anotações aqui, passamos então ao último processo da noite, autos 364, Campeonato Paranaense Série Ouro masculino, Foz Cataratas e Camorão Futsal.
relatoria do doutor Célio, o qual tem a honra de passar a palavra. Doutor. Obrigado, senhor presidente. Fugindo um pouco dos casos que enfrentamos nessa noite, esse jogo de Foz Cataratas versus Campo Mourão em 28, 10 e 25, na cidade de Foz do Iguaçu, ele traz um evento aqui motivado na pessoa do senhor Elton Batista da Silva, preparador físico da equipe de Foz Cataratas, expulso diretamente da partida aos 17 minutos e 46 segundos, pelos fatos e infrações a seguir relacionados. Abre aspas para o senhor, para a denúncia. Relato que aos 27 minutos e 18 segundos de jogo, expulsei diretamente o senhor Elson Batista da Silva, atendente da equipe Foz Futsal, por reclamar assintosamente de uma decisão da arbitragem na partida. O mesmo levantou o seu banco de reservas, veio em minha direção, na lateral da quadra, e proferiu as seguintes palavras: foi pênalti, caralho. Volta para a mesa, seu fraco, volta para a mesa. No relatório consta que Elton Batista, RG 021879G, PR, a equipe de Foz foi expulso diretamente por reclamar assintosamente de uma decisão de arbitragem na partida, levantando-se do banco de reservas, dirigindo-se ao árbitro na lateral da quadra e proferindo as palavras antidesportivas. Infringindo assim o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, pelo que requer sua condenação, diz a douta Procuradoria. Diante do exposto, requer o recebimento da denúncia e a condenação nos termos supramencionados. O relatório da partida traz exatamente o relatado há pouco pela denúncia. Denúncia essa ofertada em 10/11/2025 e recebida na mesma data pelo egrégio tribunal, compulsando a folha de antecedentes, o senhor Elton, ele tem uma condenação pela mesma motivação, mas essa remonta aos idos de 2018. Nada mais após essa data. Esse é o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, só antes de passar para a Procuradoria, eu gostaria só de confirmar com a Ana, esses antecedentes do senhor Elton, eles estão atualizados aqui, Ana? Vou verificar. Porque o doutor Caio, se não me foge a memória, ele teve recentemente nessa comissão também. Eu aqui não lembro do nome agora, que esse aqui não... Me apertou agora, doutor. Eu até fui direto, desculpa, doutor Célio, fui direto lá nos antecedentes, porque ele... Só não consigo agora, eu sempre tenho anotado, mas aqui confesso que não fui me atentar antes para olhar ali, mas não sei se os antecedentes estão atualizados. Aqui nas nossas atas realmente não tem nenhum. O que aconteceu é que teve um denunciado que o nome era Elder. Eu acho que pode ter confundindo. Também do Foz? Elder. Não. Tá bom, obrigada.
Obrigada, devolvo a palavra, senhor presidente. Certo, obrigado. Passo a palavra, então, à Procuradoria. Doutor Ramon. Sendo bastante objetivo, ratifico a denúncia e peço a aplicação da penalidade com as medidas de direito, senhor presidente. Certo, obrigado, doutor. Agradeço. Doutor Célio, apto a proferir o voto? Sim, senhor presidente. Com a palavra. Na verdade, aqui eu vou me basear por outros enfrentamentos que tivemos, considerando também a primariedade do denunciado. Eu entendo aqui pela penalidade de advertência, para encurtar bem a fundamentação de meu entendimento. Certo. Obrigado, doutor. Doutora Edne. Eu vou acompanhar o relator para não fugir da regra, não trazer mais o. Eu vou acompanhar, senhor presidente. Certo, obrigado. Eu também já tinha analisado esse processo anteriormente ali. É uma situação um pouco complicada ali, de qualquer forma, mas também eu entendo que a advertência ali já vai surtir o efeito ali, pelo menos para constar em antecedentes do preparador físico. Portanto, o resultado que proclama dos autos 364/2025 fica o denunciado Elton Batista da Silva condenado à pena de advertência por unanimidade. Assim, encerrado a pauta, sem mais considerações, declaro então encerrado a sessão de hoje.